Olá, hoje teremos mais uma aula sobre análise combinatória, aula 4. Nesta aula, continuaremos falando sobre agrupamento simples. Vimos na aula anterior que o princípio fundamental da contagem o PFC, é a principal técnica para a resolução de problemas de contagem. Muitas vezes, porém, se utilizarmos apenas o PFC, a resolução desses problemas pode se tornar trabalhosa. Vamos estudar a seguir as diferentes maneiras de formar um agrupamento e, por meio do PFC, desenvolver métodos de contagem para cada tipo de agrupamento. Faremos principalmente o estudo dos agrupamentos simples, isto é, grupos de K elementos distintos, escolhidos entre os N elementos de um conjunto que possui N elementos. Estudaremos os seguintes agrupamentos simples: permutações, já estudados na aula anterior, e na aula de hoje iremos estudar os arranjos, e na próxima as combinações. Portanto, vamos aos arranjos. Arranjo simples. Vamos iniciar nossa aula discutindo um problema simples, para que possamos entender a relação que existe entre o PFC, o fatorial de um número natural, e o arranjo simples. Nosso problema é o seguinte: em uma reunião de alunos da turma I334MB, foi realizada uma votação para definir os cargos de presidente e vice-presidente da sala. 5 alunos, o aluno A, o aluno B, C, D e E, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Ora, esse é um problema que pode ser simplesmente resolvido pelo PFC sem nenhuma complicação. Vejamos. Podemos resolver esse problema utilizando o PFC. Olha só. Possibilidade de escolher o presidente. Ora, se você for um eleitor, você vai ter 5 possibilidades de votar para presidente, para votar em qualquer um dos 5 alunos que se candidataram, certo? Para a escolha do vice-presidente, você poderá votar em qualquer um dos outros 4. E pelo PFC, é só multiplicar as duas possibilidades. Portanto, 5 vezes 4, 20. Mas veja o que podemos fazer utilizando o fatorial. Utilizando o fatorial, podemos escrever o produto 5 vezes 4 da seguinte forma. Observe como podemos escrevê-lo. Preste bastante atenção, para não se perder na observação. 5 vezes 4 é o mesmo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Por que podemos dizer que é a mesma coisa? Porque aqui está o 5 vezes 4. E se você simplificar essa divisão, você vai ter 3 dividido por 3 dá 1, 2 por 2 dá 1 e 1 por 1 dá 1. Portanto, 5 vezes 4. Só que dessa forma eu posso escrever esse produto que vai de 5 até o 1 como 5 fatorial. E esse produto que vai do 3 até o 1 como 3 fatorial. E olha que interessante esse 3 que estamos calculando o fatorial dele. Dos 5 candidatos, se nós retirarmos os 2 para ocupar o cargo de presidente e o de vice, sobram 3 que estão aqui, que é a diferença entre o número de candidatos e os que foram eleitos. Ou seja, aqueles candidatos que não foram eleitos, peguei aqui aquela quantidade e estou calculando o fatorial dela. Observe. O 5 fatorial é a permutação de todos os candidatos, dos 5. E o fatorial de 5 menos 2 é a quantidade de permutação dos candidatos que não serão eleitos, certo? Portanto, aqui, tirando aqueles elementos que você precisa para o seu grupo, restam alguns elementos do grupo, nesse caso. Portanto, a permutação deles. A expressão fatorial de 5 dividido pelo fatorial da diferença entre 5 e 2, ou seja, aqueles elementos que foram escolhidos, é chamado de arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. Veja a seguir todas as possibilidades de resultados da votação, para a gente fazer algumas analogias. Por exemplo, temos aqui como poderia ser o resultado da eleição. Para o presidente, se o candidato eleito for o aluno A,
Podia ser como vice o B, ou C, ou D, ou E. Observe que o candidato A ser presidente e o B ser vice é diferente dessa aqui, olha só. O B presidente e o A vice. Então aqui está vendo, se você permutar os elementos, já passa a ter uma nova situação, né? Não é a mesma coisa A presidente e B vice, não é a mesma coisa que B presidente e A vice. Observe que para cada situação dessa aqui, você vai encontrar uma que é ao contrário, a permutação dela. A e D, você tem D e A, né? Se tiver E e B, então você vai encontrar B e E, ó. Então, além de escolher os dois, ainda estamos considerando a permutação desses dois elementos. Isso que o arranjo faz. O que o arranjo faz? Ele escolhe a quantidade de elementos que você quer do conjunto e calcula a permutação desses elementos, né? Diretão, né? Ele calcula a quantidade. Se você quiser 5 elementos, ele calcula os 5 elementos, os grupos de 5 elementos, e ainda permuta os elementos entre si, certo? Olha só, definição. Chama-se arranjo simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Você não vai poder formar um grupo com mais de N elementos, com certeza. No máximo, P será igual a N. Onde cada um desses grupos, né, de P elementos, né, se diferencia do outro pela ordem ou natureza de seus elementos, ou seja, pela ordem ou natureza. Aqui, aluno A presidente e B vice, a ordem é diferente desse aqui, B presidente e A vice, e são situações diferentes, né? Então, quando você for verificar se você pode resolver um problema com permutação, você tem que ver se os elementos que você vai escolher, se você mudar a posição deles, se você tem uma situação nova ou não. Se a situação for diferente, né, da que você já tem, é porque trata-se de um arranjo. Então, só faço uso de arranjo nas situações em que eu vou formar o grupo, e se eu permutar os elementos do grupo, as situações mudam, né? Veja, a notação para a quantidade de arranjo simples de N tomado P a P é, olha só, o A de arranjo, os N elementos do grupo, todos os elementos do grupo, a quantidade de elementos que você vai escolher para o novo grupo, né? Que é o mesmo que dividir o fatorial do grupo, dos elementos do grupo, né? Todos os elementos do grupo, a quantidade de elementos do grupo, você calcula o fatorial dessa quantidade. E como denominador, você calcula o fatorial da diferença entre o total de elementos e os elementos do grupo que você vai escolher, né? Ou seja, o N fatorial é fatorial de todos os elementos, né, que você tem. Já o N menos P, ou o fatorial de N menos P, é o fatorial dos elementos que não serão escolhidos. Ou seja, se você escolher a quantidade de P, sobra a quantidade de N menos P. Então agora nós escolhemos 2, eram 5, escolhemos 2, sobrou 5 menos 2, ou seja, 3, né? Correto? Um pequeno probleminha para a gente resolver, para entender melhor a aplicação dessa ideia, né? Temos um probleminha aqui que diz o seguinte: uma escola possui 18 professores, entre eles serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico. Quais são as possibilidades de escolha? Ora, você quer escolher 3 professores de 18, né? Um para ser o diretor, outro para ser o vice e outro para ser o coordenador pedagógico. Um vai ser diretor, outro vai ser vice-diretor e o outro coordenador pedagógico. Se nós invertermos a ordem, né, se for um professor A, um B e um C, se nós invertermos a ordem, por exemplo, B, C e A, já é outra situação, pois o professor B, ele não é vice-diretor nesse caso, ele é diretor. Portanto, se eu permutar os elementos, eu tenho novas situações. Portanto, eu posso resolver esse problema com um arranjo. Veja como podemos fazer isso. Vou apagar aqui para a gente resolver o problema. Então, ele diz: a escola possui 18 professores. Desses temos que escolher 3. E se permutarmos, vamos ter novas situações. Portanto, e que a solução do problema é
você escolher 3 de 18, ou seja, você tem um grupo de 18 elementos e quer escolher 3, e a permutação dos 3 gera novas situações, né? Portanto, isso aqui é o fatorial de 18, né, sobre o fatorial de 18 menos 3. Ou seja, você vai escolher 3 professores, no caso, e vão sobrar 15. Né? Então, embaixo a permutação dos elementos que irão sobrar no conjunto. Então, aqui vamos ter, vou deixar ainda aqui 18 fatorial sobre 15 fatorial. Portanto, vamos ter 18 vezes 17 vezes 16 vezes o fatorial de 15. E aqui é o fatorial de 15. Então, cancela. Você vai ter 18 vezes 17 vezes 16. 18 vezes 17. Vamos fazer aqui. 7 vezes 8, 56 vai 5. 7 vezes 1, 7, 5, 12, né? 126. 1 vezes 18 vai 18. 6 vai 1. Ou não vai nada, né? 10. Agora vai 1, né? 1 mais 1, 2 e 1. 3. 306. Né? Agora vamos pegar os 306, né, que nós temos, e multiplicar por 16. Porque isso aqui deu 306. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 0, 0, 3 é 3. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 3 é 3. Portanto, aqui nós temos 6, 9, 8, 4. 4.896 possibilidades. Vamos resolver agora o problema 2, que diz: a senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de 2 letras distintas, diferentes, entre as 26 do alfabeto, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos. Quantas senhas podem ser criadas nessas condições? Então vejamos o seguinte: você terá que escolher 2 letras de 26 e 3 algarismos dos 10, né, que vamos usar. Os algarismos que nós usamos já sabemos, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E as letras são A, B, C, D, E, F, G, H, J, até a última letra C, né? Que são 10 algarismos, né? E que são 26 letras, certo? Então vamos esquematizar nossa solução. Teremos que escolher 2 letras. E também teremos que escolher 3 algarismos, certo? Você vai escolher 2 letras distintas entre essas 26. Portanto, se nós considerarmos que você escolher a letra A e B, ou escolher a letra B e A na sua sequência, essas situações são diferentes. Portanto, está valendo a permutação dos elementos que você vai escolher. Portanto, posso fazer essa escolha através de um arranjo. Exemplo aqui, ó.
vai escolher as duas letras, eu posso fazer através do arranjo 26 tomado 2 a 2. Né? Agora, para escolher os 3 algarismos, né, possibilidade de escolha dos 3 algarismos, eu posso fazer da seguinte forma: eu tenho 10 e vou escolher 3. Por exemplo, se eu escolher o 2, 4 e 5, é diferente de eu escolher 4, 5 e 2 na sequência. Ou seja, se eu trocar algarismo de posição, eu gero uma nova senha, ou seja, uma nova situação diferente. Portanto, também posso fazer usando o arranjo. Então, sempre temos que fazer, quando vamos resolver um problema com arranjos, temos que verificar se realmente o arranjo vai funcionar, porque o arranjo só funciona nos casos em que você escolhe os elementos numa ordem. Se você trocar essa ordem em qualquer outra posição dos elementos, você vai ter uma nova situação. Se a resposta for sim, trata-se de um arranjo. Se permutar os elementos, mudar a situação, trata-se de um arranjo. Então você pode até responder: se permutar, muda a situação? Se sim, você vai responder de arranjo logo. Em vez de sim, vamos responder né? Fica melhor para você ligar logo com o arranjo. Então eu digo: se eu escolher os 3 algarismos e permutá-los, a situação muda? Então, arranjo. São dos 10, teremos que escolher 3. Portanto, agora eu tenho que fazer pelo PFC. O meu total de possibilidades será o arranjo de 26 tomado 2 a 2 vezes o arranjo de 10 tomado 3 a 3. Já sabemos que um arranjo de 26 tomado 2 a 2 é o fatorial de todos os elementos, 26, dividido pelo fatorial da diferença entre todos os elementos e aqueles que serão escolhidos. Ou seja, o fatorial dos elementos que não vão ser escolhidos, que é 26 menos 2. Vezes aqui, nós temos 10 elementos tomados 3 a 3, vamos calcular o fatorial dos 10 elementos, dividido pela quantidade de elementos que não serão escolhidos, que é 10 menos 3, ou seja, os outros 7 elementos que não serão escolhidos, no caso, os outros 7 algarismos. Agora, desenvolvendo a situação aqui, temos o seguinte: 26 fatorial sobre 24 fatorial, né? 26 menos 2 é 24. 24 fatorial, que é 10 fatorial sobre 7 fatorial. Se for resolver, você pode colocar direto a diferença, se não quiser apresentar essa continha. Você já sabe que a diferença entre todos os elementos e aqueles que serão escolhidos é 24 aqui, que seria 7. Né? Geralmente as pessoas fazem logo de uma forma direta, sem ficar apresentando a continha. Mas vamos fazer passo a passo esse primeiro problema, né? Ou o segundo. Né? Então teremos aqui que o total de possibilidades será 26 vezes 25 vezes 24 fatorial sobre 24 fatorial vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Cancelo o 7 fatorial, cancelo o 24 fatorial. Teremos que o total de possibilidades será 26 vezes 25, que é o primeiro arranjo, né? Vezes 10 vezes 9 vezes 8. Teremos que o total de possibilidade é 26 vezes 25. Quanto que dá essa continha? Vamos resolver aqui. Deixa eu apagar essa aqui para não confundir com a nossa continha. Vamos resolver então a continha 26 vezes 25. 26 vezes 25. 5 vezes 6, 30. Vai 3, né? 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 12 vezes 6, 12. Vai 1. 12 vezes 2, 4. E 1 que foi
5, né? 52. Somando, teremos 0, 5, 6. Portanto, 650 vezes 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. Portanto, teremos 650 vezes 720. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Vai 1. Vai ser 12 e 1, 13. 7 vezes 0 é 0, mas aqui já é o terceiro elemento. 1, 2, 3. Conhecemos aqui no terceiro também, né? 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 6, 42. E 3, 45. Né? Depois verifique se as continhas estão corretas. 0, 0, 0, 8, 6, 4. É isso? Então temos aqui um total de 468.000 senhas, né? 468.000 senhas. Vamos resolver agora o problema 3, que diz: dispondo de 5 cores, queremos pintar uma faixa decorativa com 3 listras, cada uma de uma cor. De quantas formas pode ser feito? Ora, você tem as 3 listas, vai pintá-las cada uma de uma cor, né? Ou seja, você tem que escolher, das 5 cores, tem que escolher 3 para pintar as listas, né? Suponha que você escolha azul, preto e amarelo. Escolha as 3 cores. Se você decidir pintar a faixa nessa sequência, será uma forma de pintá-la. E se você decidir pintar nessa sequência? Preto, a primeira lista, né? A lista 1, em vez de azul, pintar de preto. A lista 2, em vez de preto, pintar de amarelo. E a lista 3, você pintar de azul. A pergunta é: essa pintura é diferente dessa? Né? Portanto, um arranjo. Caso você pintar nessa ordem e pintar nessa, é outra forma de pintar a faixa, né? É uma forma diferente de fazer isso. Portanto, a pergunta é: se você trocar as cores, terá uma nova pintura? Portanto, arranjo. Portanto, é só fazer um arranjo de 5 tomado 3/3. Né? Já vimos que é o fatorial de todos os elementos do conjunto, que são 5, sobre o fatorial daqueles que não serão escolhidos, ou seja, 2 tintas não serão escolhidas, né? 2 cores, né? Portanto, fatorial de 5 menos 3. Trata-se então de 5 fatorial dividido pelo fatorial de 2. Ou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancela 2 fatorial. Temos apenas agora que calcular 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Portanto, nós temos 60 formas de fazer a pintura da faixa. Você tem 60 possibilidades de fazer esse trabalho.
Próximo problema é o seguinte: 4. Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever usando os algarismos 2, 3, 5, 7, 11 e 13? Então, vamos fazer isso. Como vamos formar uma fração, teremos que escolher o numerador da fração e o denominador da fração. Então, o numerador será um desses números, o denominador também será um desses números. Por exemplo, se nós escolhermos o 2 e o 5, temos uma fração, 2/5. E se invertermos essa posição, você escolheu 2, colocou nessa ordem. E se eu colocar nessa ordem, é a mesma fração? São frações diferentes, né? 2 dividido para 5 é diferente de 5 dividido para 2. Então eu pergunto, se você inverter a ordem dos termos, a fração muda? Então, um arranjo. Portanto, desses nossos elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos que escolher 2 para formar a nossa fração. E a ordem importa, né? E eles terão que ser diferentes? Sim, não poderão ser iguais, porque ele diz que a fração não pode ser iguais a 1. Então, eu não posso escolher o 7 para ser numerador e escolher o 7 para ser o denominador também, pois isso daria 1. Ele está dizendo que as frações não podem ser igual a 1. Portanto, eu não posso escolher valores iguais, ou seja, o valor não pode ser numerador e denominador ao mesmo tempo. Portanto, tenho que escolher desses 6, 2 elementos diferentes, distintos, e a ordem importa. Portanto, um arranjo. Basta você pegar um arranjo que vai ser 6 elementos para você escolher 2, né? Ou seja, desses 6 elementos, você vai escolher 2, um para ser o numerador e outro para ser o denominador. Como tem que ser diferentes, não pode ser iguais, né? Podemos fazer através do arranjo, pois se você inverter a ordem, a situação muda. Aqui teremos 6 fatorial dividido pelo fatorial daqueles elementos que não serão escolhidos, ou seja, dos 6 você vai escolher 2, quantos vão deixar de ser escolhidos? 6 menos 2, 4, vou colocar logo direto, como faz a maioria das pessoas. Então trata-se de 6 vezes 5, o próximo seria 4 fatorial, que vai ser cancelado com esse. Portanto, 30 frações diferentes nós podemos ter nessas condições, né? A nossa resposta é 30 frações. Vamos resolver agora o problema 5, que diz: de quantas formas diferentes podemos sentar 4 pessoas em um sofá de 6 lugares? Ora, nesse caso temos que escolher 4 lugares desses 6 para sentar as 4 pessoas, né? Só precisamos verificar se podemos fazer isso através de um arranjo. Veja, suponha que sentemos as pessoas A, B, C, D, A, B, C e D. Ou sentemos as pessoas A, B, D e C. Aí pergunta: sentar as pessoas na ordem A, B, C e D, né, é diferente de sentar as pessoas nessa outra ordem A, B, D e C? Portanto, trata-se de um arranjo, são situações diferentes. A pessoa aqui é a primeira, né, da sequência, aqui também é, mas aqui a D é a última e aqui a C é a última, portanto mudamos, né? A sequência de sentar as pessoas no sofá é outra forma. Portanto, trata-se de um arranjo. Ou seja, teremos que dos 6 lugares, escolher 4 para sentar as pessoas, e a ordem que ela sentar, ou seja, se permutar as 4 pessoas, para cada permutação você terá uma forma diferente de sentar as 4 pessoas. Portanto,
trata-se de um arranjo, então, o fatorial de 6 sobre o fatorial daqueles os elementos que não serão escolhidos, ou seja, são 6 elementos que são 6 lugares, o fatorial deles. Agora vamos colocar embaixo o fatorial dos elementos que não serão escolhidos, ou seja, 2 lugares, porque são 6, nós escolheremos 4, portanto terão 2 lugares que não serão escolhidos, 6 menos 4, 2, né? Assim que as pessoas fazem logo direto para não ficar perdendo muito tempo. Portanto, trata-se de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O próximo a vir aqui após o 3 seria o 2 fatorial, que eu já sei também que será cancelado com esse 2 fatorial aqui do denominador. Portanto, temos 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, temos 120 vezes 3. Portanto, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. 60 formas diferentes. Portanto, temos 60 formas de sentar. Aliás, 360 formas, né? 360 formas diferentes de sentar as 4 pessoas, nesse caso. Vamos resolver o problema 6, que diz o seguinte: usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, os 9 algarismos, que vai de 1 a 9, quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar de forma que os algarismos das unidades e o algarismo das dezenas sejam ímpares? Então aqui nós temos que escolher para as unidades e dezenas somente algarismos ímpares. E para o demais, sem problema, basta que sejam diferentes também, né? Portanto, nosso número terá 6 algarismos. Eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos as unidades e aqui temos as dezenas. Que terão que ser ímpares, né? Vou escolher esses 2 algarismos aqui. Terão que ser ímpares, os 2, né? Então, esses 2 terão que ser ímpares. Quantos algarismos ímpares nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco algarismos ímpares. Temos que escolher 2 para colocar um na unidade e outro na dezena. A minha pergunta é: escolhido esses 2, suponho que fosse o 3 e o 5, né? É diferente de eu escolher o 5 e o 3 nessa ordem, aqui sendo unidade e dezena, sendo unidade e dezena. É ou não é diferente? É diferente? Portanto, eu posso escolher o 2 através de um arranjo. Ou seja, aqui eu posso fazer o arranjo de 5, 2 a 2. Ou seja, eu vou escolher 2 algarismos dos 5 ímpares, um para ficar na unidade e outro para ficar na dezena. Mas se eles mudarem de posição, o número vai mudar. Portanto, arranjo. Agora temos os demais aqui, né? Os 4 restantes, né? Como já foi escolhido 2 algarismos, tem que ser diferente. Restam ainda 7 algarismos, né? 3 ímpares e 4 pares. Tenho que escolher 4 para colocar nesses espaços aqui que estão faltando. Escolhendo esses 4, se eu permutar, os números serão diferentes? Portanto, o arranjo também. Se você escolher o 4 e mudar a posição, mudará o número também. Portanto, um arranjo de 7 tomado 4 a 4. Ok? Agora, pelo PFC, você tem a possibilidade de escolher o algarismo das unidades de dezena e a possibilidade de escolher os outros 4. O PFC diz que o total de possibilidades será quanto? Será o arranjo 7 tomado 4 a 4 vezes o arranjo de 5 tomado 2 a 2. Portanto, temos que o total de possibilidades será
Aqui será 7 fatorial. Se é um dos 7 escolhido, 4 sobrará 3. 7 menos 4, 3. Aqui 5 arranjado 2 a 2, ou tomado 2 a 2. Vai ficar 5 fatorial. Sobre aqueles que não serão escolhidos dos 5, que é 5 menos 2, 3 fatorial. Portanto, temos que o total de possibilidades será 7, primeiro arranjo, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, porque o próximo será o 3 fatorial, que será cancelado com esse, vezes outro arranjo, será 5 vezes 4, porque o próximo será o 3 fatorial, que será cancelado com esse. Portanto, aqui nós teremos que o total de possibilidades será 4 vezes 5, 20, 120 vezes 7, né? Deixa eu fazer logo o mini aqui. Porque que nós temos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 6, 120, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 840. Então temos 840 vezes 5 vezes 4, 20. Portanto, nosso total de possibilidades será 840 vezes 20, 2 vezes 0, 0 vezes 0 é 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 8, 16, 16.800 números nessa condição, né? Próximo problema, né? Determine o valor de m na equação. Essa equação aí. Então, se você observou bem, nos nossos programas anteriores, todos poderiam ser resolvidos sem a utilização de arranjo. Bastaria que você usasse o PFC, a ideia de fatorial ou de permutação, né? Então, nem sempre é obrigatório você resolver um problema com arranjo, né? Se você não conseguir esquematizar a ideia do arranjo para resolver o problema, pode utilizar o PFC, o fatorial ou a permutação. A gente trabalha geralmente essa ideia do arranjo, discute com o aluno, porque às vezes em questões tipo essa, que você tem que saber a definição, o que é que significa, né? Esse A, esse M, essa vírgula, né? A definição de arranjo para você poder resolver questões desse tipo, que sem a definição ficaria bem complicado. Se você não conhecesse a definição de arranjo, não resolveria, né? E às vezes em concurso, ou às vezes em vestibulares, são cobradas questões assim, né? Portanto, se algum dia aparecer uma dessas, você já sabe a ideia e vai resolver, né? Então precisamos desenvolver essa equação e resolvê-la, né? Que é, vamos fazer isso, tá? Temos aqui um total de elementos m-1 que vão ser tomados 2 a 2, certo? Isso tem que dar 30, né? Então, nosso total de elementos é m-1, né? Vou arrumar aqui para você ver melhor. Nosso total de elementos é m menos 1, que serão tomados 2 a 2, e essa quantidade dá 30. Qual é o valor de m? Então, vamos desenvolver esse fatorial, que será m menos 1, né? Ó, fatorial de todos os elementos, né? Dividido pelo total de elementos que não serão escolhidos, ou seja, do m-1 vamos escolher 2. Quantos ficarão a ser escolhidos? Ficarão m-1 menos 2. Então, teremos m menos 1. Vou escrever aqui melhor. Estou meio cansado já. Teremos m menos 1 menos 2. E isso tem que dar 30. Ora, aqui nós temos o fatorial de m menos 1 sobre
E tudo isso aqui é o fatorial, né? Que eu esqueci, né? Desculpa aí. M menos 1 menos 2 dá M menos 3. É igual a 30. Aqui, ó. M menos 1 menos 2 vai dar M menos 3. Então vamos ter aqui que... Vou desenvolver agora esse fatorial. M menos 1 vezes o próximo, que é M menos 2, vezes o próximo, que é M menos 3, que eu nem precisaria colocar, poderia considerar cancelado. Nesse caso vou colocar para a gente visualizar bem a ideia, né? Cancelando M menos 3, fatorial, né? Fatorial de M menos 3, resta-nos a continha M menos 1 vezes M menos 2 igual a 30. M vezes M ao quadrado. Se multiplicarmos M vezes menos 2, dá menos 2M. Se multiplicar menos 1 vezes M, menos M. Se multiplicar menos 1 vezes menos 2, dá mais 2, certo? Porque menos com menos é mais no produto. E se passar logo o M para o outro lado, 30, aliás, desculpe, fica menos 30, né? Aproveitar logo para fazer isso, para a gente ganhar tempo, né? Então, vamos ter menos 30. Menos 30 igual a 0. Vamos trabalhar aqui nossa equaçãozinha. Vamos ter M ao quadrado. Menos 2M com menos M dá menos 3M. Menos 3M. 2 menos 30 dá menos 28. Temos uma equaçãozinha do segundo grau em M. Não podemos esquecer que o M menos 1 tem que ser um número natural, né? Senão não calcularemos o fatorial dele. Então vamos calcular o delta. Nós temos aqui que o A é 1, o B é menos 3 e o C menos 28. Portanto, nosso delta será B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Portanto, o delta será o nosso B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o B? Menos 3. Quem é o A? 1. Quem é o C? Menos 28. Portanto, temos que o nosso delta será 9, né? Qualquer valor ao quadrado é positivo. Menos com menos dá mais. 4 vezes 28. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11, né? 112. 112 mais 9, 121. Hoje a raiz quadrada já sabemos que é 11, né? Porque 11 vezes 11, 121. Né? Então, de posta a raiz quadrada, já podemos achar os valores de M, que serão 2. Né? Mas o M só serve se for maior ou igual a 1. Pois 1 menos 1 é 0, que é o menor valor que se calcula o fatorial. Vamos aqui então continuar a solução aqui só para terminar. Então o valor de M poderá ser o oposto de B mais ou menos a raiz de delta, que é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, 2 vezes o A, né? Então nosso M será o oposto de B, que significa que você vai trocar o sinal do número B, que é menos 3, vai ficar mais 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta que já temos aqui, que é 11, né? E o dobro do número A.
O número A é 1 e o dobro é 2. 2 vezes 1, 2. Portanto, M poderá ser 3 mais 11 sobre 2. E teremos 14 sobre 2, 7. O M pode ser 7? Sim, porque 7 menos 1 é 6. E 6 tem fatorial, né? Poderá ser. Se não tiver nada errado na nossa continha. O próximo teria que ser 3 menos 11 sobre 2. 11 menos 3 é menos 8, né? Porque números funcionais diferentes, você subtrai e conserva o sinal que está em maior quantidade. No caso, 11 menos dividido por 2 dá menos 4. Esse menos 4 não serve, né? Pois ele é menor do que 1. Portanto, nossa solução nesse caso é o número 7. Vamos resolver agora a questão 8, que diz: determine o valor de x na equação. O arranjo de x tomado 3 a 3 terá que ser igual a x elevado ao cubo menos 40. Né? Então, usando a definição de arranjo, vamos resolvê-lo. É x tomado 3 a 3, ou seja, dos elementos x, você vai escolher 3. Né? Isso tem que dar x ao cubo menos 40. E a definição de arranjo, sabemos que teremos que resolver essa continha, o fatorial de x, dividido pelos elementos de x que não serão escolhidos. Né? Quais são os elementos x? Não sei, mas sei que 3 serão escolhidos. Né? Sei que é maior ou igual a 3. Serão escolhidos 3. Né? E restarão quantos elementos que não serão escolhidos? X menos 3. Então, dividido pelo fatorial disso, que tem que dar x ao cubo menos 40. Vamos resolver o fatorial do numerador até ficar igual ao denominador, né? Vai ficar x vezes o próximo, que é x menos 1, vezes o próximo, que é x menos 2, vezes o próximo, que é x menos 3, já coincidiu com o denominador. Então, vamos cancelar. Vai ficar x ao cubo menos 40. Cancelando o fatorial de x menos 3. Agora vamos resolver essa continha aqui. X vezes x. Vou fazer logo essa aqui, né? São um produto de 3 fatores. Vou fazer logo esses dois. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Depois multiplico por x menos 2. E tudo isso tem que dar x ao cubo menos 40. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2. Menos 2x ao quadrado. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 2 dá mais 2x. Certo? Agora eu vou passar logo esse pessoal para o outro lado, né? O x ao cubo e o menos 40. Quem está negativo vem positivo, quem está positivo é negativo. Então, menos x ao cubo mais 40 igual a zero. X ao cubo menos x ao cubo dá zero. Menos 2x quadrado com menos x quadrado dá menos 3x ao quadrado. Mais 2x, que não tem mais ninguém com x para somar com ele. E mais 40 igual a zero. Vamos explicar essa equação por menos 1 para mudar o sinal do A. Não é obrigatório, mas facilita, né, o trabalho. Eu vou ter 3x ao quadrado, vai mudar de sinal, porque é menos 1. Menos 2x, né, 2 vezes menos 1. 2x vezes menos 1, menos 2x. 40 vezes menos 1, menos 40. 0 vezes qualquer número, 0. Temos uma equaçãozinha do segundo grau, né? Sabendo que o x tem que ser um número natural, né? X menos 3 também, né? Portanto, o menor valor para x aqui é 3, né? Porque 3 menos 3 é 0.
menor valor para o x terá que ser 3, ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 3. Vamos resolver nossa equação, achar a resposta, a gente verifica. O nosso A é 3, o nosso B é menos 2 e o nosso C é menos 40. Vamos calcular o delta. Delta será B ao quadrado, vou fazer isso aqui também bacaninha, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, nosso delta será o valor de B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Quanto é o B? Notamos, menos 2. Quanto é o A? O A é 3. Quanto é o C? Menos 40. Vamos fazer as continhas. Menos 2 ao quadrado, 4. Todo número ao quadrado positivo. Menos e menos mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 40. Ou 120 vezes 4, né? 480, né? Se ela estiver errada, 480. Verifiquei. 480 mais 4, 484. Quem será a raiz quadrada de 484? Terá que ser maior que 20, pois 20 vezes 20 é 400. Ou é 22 ou 28, né? 28 está muito próximo ao centro. Provavelmente é 22. Né? Vou colocar aqui e vamos fazer o teste, né? Vou fazer o teste fazendo 22 vezes 22, né? Bora fazer. Vou vir aqui a continha. 22 vezes 22 e ver se dá 484. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Se você somar 4, 4 mais 4, 8. 484, certíssimo. Ponto 22, né? Portanto, nosso x será, usando a fórmula resolutiva, o oposto de B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre o dobro de A. Vou colocar o x aqui, para ficar melhor. Então, o nosso primeiro x, lá, né? Nosso valor de x. O oposto de B, vamos trocar o sinal do B. Ora, mas o B é menos 2, se trocar o sinal fica mais 2. Examinar aí do delta, já deixamos lá, 22, ok? Sobre 2 vezes o A, ora, mas o A é 3, e 2 vezes 3 é 6, portanto o x pode ser 2 mais 22, é a continha de mais, né? Sobre 6. 2 mais 22 é 24. Positivo, soma e conserva o sinal, né? Sobre 6 é 4. Pode ser 4x? Pode, que 4 menos 3 é 1, né? O fatorial de 1 existe. Portanto, 4 pode ser, se as condições estiverem corretas, né? Outro valor de x poderá ser 2 menos 22. 2 menos 22 dividido para 6 também, né? Dois menos 22 dividido para 6. Menos 20, né? Dividido para 6 seria menos 10 sobre 3, simplificando por 2. Olha, isso não serve, né? Negativo. Menor que 3, com certeza. Não serve. Portanto, a nossa solução é o número 4. Portanto, o x nesse caso terá que ser 4. Até a próxima e bons estudos.